Tudo bom, pessoal? Vamos entender agora na prática como que funciona o raciocínio nos casos de suposto erro médico, no que a gente pensa e o que a gente busca para entender o que aconteceu nesses casos. Meu nome é Bárbara Ruiva, eu sou médica assistente técnica e médica perita judicial aqui em São Paulo. E como que a gente define o erro médico? O erro médico no sentido estrito da palavra. O erro médico ele acontece quando, de fato, o médico tomou uma conduta que não seguiu a literatura médica e aquela conduta gerou um dano para o paciente. Tá? E por que eu sempre falo que, na prática, né, no mundo real, o erro médico do médico, né, no sentido estrito da expressão, ele é muito raro. Porque na imensa maioria dos casos, o que acontece é uma interpretação equivocada do que aconteceu. Por quê? A medicina não é uma ciência exata como a matemática. A medicina, ela contempla diversas possibilidades. Então, a todo instante, a gente precisa tomar decisões difíceis. Por quê? A gente nunca tem certeza absoluta do que vai acontecer. Porque a medicina trabalha com probabilidades. Ou seja, qual é a probabilidade de acontecer um desfecho X dentro daquela circunstância? Ou qual é a probabilidade de acontecer um desfecho Y dentro daquela circunstância. Por isso que o raciocínio médico é tão complexo e por isso que cada paciente é um paciente. Por mais que as pessoas apresentem as mesmas doenças, né? Por exemplo, pressão alta. Pressão alta é uma doença extremamente comum, né? Vários pacientes têm pressão alta, mas nenhum paciente é igual ao outro. Isso precisa ficar claro porque é a partir desse entendimento que a gente consegue raciocinar em cima dos casos, né? Raciocinar em cima do que o paciente nos conta e do que se apresenta naquele momento, para a gente saber conduzir aquele caso ao longo do tempo. E isso se reflete na perícia médica, porque a confusão mais comum que acontece na prática é não entender que um resultado ruim não necessariamente significa que houve um erro médico, tá? Por isso que sempre que vocês que são pacientes pensarem, ficarem na dúvida sobre se houve ou não um erro médico em determinada situação, façam um parecer técnico de viabilidade com um médico assistente técnico que é um perito particular, contratem esse médico para fazer esse tipo de parecer técnico, que é um documento que vocês vão receber, porque com esse documento vocês conseguem entender o que aconteceu, né? O que foi feito ao longo do tempo naquele caso, se houve alguma falha ou não, e se houver alguma falha, que tipo de decisão que vocês podem tomar a partir desse ponto, tá? Porque toda decisão precisa ter um embasamento técnico e um embasamento robusto, tá? Então, o que a gente analisa no erro médico? O resultado, a conduta do médico, né, se ele seguiu os protocolos da literatura para aquele caso ou não, e se existe uma relação de causa e efeito entre ambos. Ou seja, o fato de o médico não ter seguido a literatura médica causou aquele resultado ruim. E, mais uma vez, o erro médico, no sentido estrito da expressão, é extremamente raro, tá? A confusão que acontece na prática é justamente não entender que a parte mais difícil de provar dentro desses três pilares é o nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito, porque na imensa maioria das vezes a gente tem associação, ou seja, são duas coisas que acontecem juntas, mas não necessariamente uma causou a outra. E esse é o pulo do gato. E é isso que a gente analisa quando faz uma perícia médica, tá? Então, o mais importante é, diante de uma dúvida, né? Não sei exatamente o que aconteceu, aconteceu um óbito, eu acho que demorou para acontecer tal coisa, ou não pedi um exame que deveria ter sido pedido, enfim. Todos esses questionamentos são pertinentes e são comuns por parte do leigo. E o nosso papel enquanto médico assistente técnico é pegar esses questionamentos, levantar a literatura, analisar o caso, né, a documentação que aquele cliente nos traz, e fazer um parecer técnico com esse olhar,
tentando explicar o que de fato aconteceu, o que está documentado no prontuário daquele cliente, né? E confrontar aquilo ali com o que a literatura médica determina para aquelas situações, tá bom? Por isso que analisar um erro médico é tão complicado, né? É bem complicado, e por isso que não basta ter um resultado ruim. O resultado ruim é só um dos pilares que a gente analisa nos casos de suposto erro médico, tá? Mas ele não é o único. E ele não é, e ele não se basta, a gente precisa analisar o restante também, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, me sigam lá no Instagram, @doutora.barbararuivo. Lá eu trago todo o meu dia a dia como médica assistente técnica, como médica perita judicial, lá no Tribunal de Justiça. Eu trago casos reais, trago os bastidores do que eu estou fazendo, enfim. Podem me enviar dúvidas por lá, podem me enviar dúvidas por aqui. Lá no Instagram tem o meu WhatsApp pessoal, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida um pouco mais complexa, vocês podem falar comigo, tá bom? O importante é entender como funciona e não ficar com dúvida, tá? E se cuidem.